Você sabe quando a porta da graça vai se fechar? Quer saber mais sobre isso? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre fechamento da porta da graça. O que é isso e onde no Apocalipse isto é visualizado? Então hoje o meu objetivo desse vídeo é fazer você olhar para o livro do Apocalipse e conseguir enxergar em que momento, em que capítulo ou versículo, né, haverá o fechamento da porta da graça. Então fique até o final aí, tá bom? Mas antes eu sempre tenho que pedir para você, né, curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever, né? Louvado seja Deus que nós temos mais de 30 mil inscritos aqui. E toda semana tenho recebido muitos comentários, né? Mensagem de apoio, inclusive sobre o meu último vídeo, vou colocar aqui para você, se você não assistiu ainda. Foi um vídeo que gravei falando sobre 4 vídeos que me impactaram no canal, né? E um que me levou a pensar em desistir do canal. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai emocionar você. Então assiste lá se você ainda não assistiu, tá certo? Também quero convidar você a ouvir nossos podcasts, né? O podcast Minuto Profético, que já estamos chegando a 4 mil ouvintes. Olha que legal! E nós temos mais de 55 episódios. Com certeza, quando você estiver assistindo esse vídeo, já haverá um novo episódio. O último que eu gravei foi sobre, vou colocar aqui para você aqui, ó, sobre o filho pródigo. Modéstia à parte, ficou muito bom esse podcast, tá? O que eu vou gravar agora e que eu vou postar possivelmente seja sobre o milagre estranho de Jesus. Eu acho que esse vai ser o título, né? Talvez já tenha a imagem aqui. Se não aparecer nada é porque ainda não gravei, mas vai aparecer aqui, tá bom? Se eu tiver gravado. Então, o link aqui na descrição para você ouvir os nossos podcasts. Tem o nosso grupo do Telegram também, já passamos de 300 pessoas inscritas lá no grupo, onde nós falamos ali sobre teologia, compartilhamos materiais, tá bom? E quero pedir para você nos seguir lá no @Cicilio7 no Instagram. Também já estamos com mais de 11 mil seguidores ali, amigos que me acompanham aí no dia a dia, tá? Vai lá e siga a gente, tá bem? Outra coisa, lembrando da nossa camiseta, olha só, um grupo de amigos aí montaram um tipo de um site aí e colocaram lá camiseta para você, se você quiser ter a camiseta Minuto Profético, tá bom? O link vai estar aqui na descrição, tá bom? Aqui embaixo aqui para você acessar. Lá tem camiseta, tem caneca, e ainda eu vou comprar uma para colocar aqui no cenário, caneca Minuto Profético. Tem boné também, ok? São souvenir, é assim que fala, né? Se você quiser uma lembrança do canal, né? Agradeço os amigos, eu não vou citar nome aqui porque posso ser injusto de não mencionar alguns, né? Mas todos aí que com carinho produziram essa página para que as pessoas possam ter acesso a esse tipo de material, tá bom? A camiseta aí, Minuto Profético. E eles mandam para todo o Brasil aí, tá bom? Então tem o link aqui na descrição, corre lá e aproveite e garanta a sua. Vamos lá então para o nosso vídeo. Vamos fazer algumas ponderações aqui antes de entrar no gráfico, né? Eu produzi um gráfico aqui para te ajudar melhor visualizar o livro por completo, né? O que falar sobre a fechamento da porta da graça? Essa é uma expressão que nós adventistas tiramos lá de Gênesis, quando a arca, né, ela é fechada, né? Então ninguém mais pode entrar, né? É um momento ali onde até antes do fechamento da arca, da porta da arca, as pessoas poderiam aceitar a salvação entrando na arca, como fez a família de Noé e como fez também os animais. Mas os verdadeiros animais, né, não entraram na arca, né? Então quando a porta fechou, diz o texto que a mão do Senhor fechou a porta, ninguém mais poderia ter acesso à arca ou acesso à salvação, tá certo? Então esse tipo de linguajar, né, fechamento da porta, é uma referência à porta da arca de Noé. E fechamento da porta da graça, nós entendemos que é o momento em que Jesus ele vai terminar o seu ministério sacerdotal no santuário celestial.
Então entenda rapidinho aqui. Jesus na cruz do Calvário, ele paga o preço do pecado. É suficiente. A morte de Jesus foi perfeita, suficiente para pagar o preço do pecado. Porém, ele morre. E agora a ressurreição, quando ele ressuscita, né, ele volta à vida, ele recebe do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Porque ele venceu o pecado, né, e venceu a morte. Agora, com os méritos da cruz que ele adquiriu por ter vivido uma vida santa e plena, ele agora inicia um processo chamado de intercessão no santuário celestial, após a cruz, é claro. E lá então ele oferece os seus méritos a Deus. Em que sentido? Eu, Adriano, pequei e agora eu não mato o cordeiro, né? Eu não mato um animal para morrer no meu lugar. Eu apenas digo ao Pai: Senhor, me perdoe o meu pecado em nome de Jesus. Porque o preço foi pago, Senhor, né? Alguém já morreu no meu lugar, Jesus. E agora quando eu digo assim, eu peço perdão em nome de Jesus, Jesus agora, ele diante do Pai intercede por mim. Pai, Senhor, realmente ele merece morrer. O Adriano pecou, merece morrer. Mas agora eu, como vitorioso, eu morri, paguei o preço e ressuscitei, eu intercedo por ele. Então, que não caia a sua ira sobre o Adriano, porque já caiu sobre mim na cruz do Calvário. Isso é o processo de intercessão que acontece após a cruz. Então, assim, muitos dos nossos irmãos evangélicos acreditam que o tetelestai, o está consumado, que Jesus diz na cruz do Calvário, ele diz que eles entendem que acabou tudo, mas não, ali terminou uma parte do processo da redenção, que é o pagamento do preço do pecado. Agora começa a intercessão. É a mesma coisa no santuário. Lembra que quando a pessoa trazia o cordeiro para morrer no seu lugar, o sacerdote ou a própria pessoa matava o cordeiro, né, degolava ali, cortava, enfim. Mas ali não acabava o processo. Não. A pessoa realmente foi pago o preço, né? Porém, o sacerdote pegava o sangue, né, e entrava dentro do santuário para continuar o processo. É a mesma coisa que Cristo fez. Cristo pegou seus méritos e subiu ao céu para interceder por nós, tá bom? Então haverá um momento que nós chamamos de fechamento da porta da graça, em que Jesus vai terminar o seu trabalho de intercessão. Ou seja, não haverá mais intercessor entre o homem e Deus. E, ou seja, o Espírito Santo que está aqui na terra nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, né, também ele vai terminar seu trabalho. Porque não adianta ele convencer alguém se esse alguém agora não tem acesso diante do Pai através de Jesus, porque Jesus terminou o seu trabalho no santuário celestial. Então entenda o seguinte, nesse momento nós temos acesso ao Pai, porque Jesus está no santuário e ainda existe graça. Mas segundo o livro do Apocalipse, haverá um momento que a graça vai terminar. E aí Deus então vai ter que se levantar para trazer ira sobre o povo, né, os rebeldes. E essa ira que aparece no Apocalipse são as 7 pragas. Falando nisso, eu gravei uma live aqui com nossos amigos do Teolocast. Assiste lá, tá muito interessante, sobre as 7 últimas pragas. E eu prometo para vocês que muito em breve vou fazer uma série sobre as pragas, explicando cada uma delas, tá bom? Bom, vamos lá então para o nosso gráfico. E eu confesso para vocês, eu tenho muitas ideias, porém eu não sou um designer, né? Então eu preparei algo aqui no PowerPoint, no velho antigo PowerPoint, né? Olha aí, olha meu PowerPoint, né? Bem conhecido aí. Falando nisso, se você quiser esse material, você entra lá no grupo do Telegram, que eu vou postar esse gráfico lá para você poder usar, tá bom? Para você poder estudar também. Então vamos lá, deixa eu ajeitar aqui para poder passar o slide para você, né? Vou colocar uma canetinha, deixa eu pôr uma canetinha aqui para ficar bonitinho. Aí, beleza? Beleza. Então vamos lá. Então vamos falar sobre o cenário do Apocalipse. Aqui eu coloquei uma linha do tempo. Você está vendo aí uma linha do tempo, né? A linha do tempo, tá aí, beleza? Tudo certinho para você. Deixa eu mudar aqui que... vamos lá. Beleza, linha do tempo.
Ok, muito bem, vamos começar então. Eu vou colocar aqui todos os capítulos do livro do Apocalipse e vou mostrar para vocês em que momento está tendo oportunidade da graça, da salvação, da pregação do Evangelho, em que momento vai acontecer a volta de Jesus e em que momento vai terminar a graça, e em que momento é após a volta de Jesus, tá bom? Então vamos lá, começando pelo o primeiro bloco aí, temos do capítulo 1 até o capítulo 6, ao verso 13, que é o sexto selo. Ali ainda existe graça, existe salvação e pregação do Evangelho. Porém, todavia, quando nós avançamos, nós vamos chegar num momento muito singular. E aqui já de cara eu coloco o fechamento da porta da graça. Se a gente ler o capítulo 6 de Apocalipse, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, vou lá para Apocalipse capítulo 6. Olha que interessante, o versos 12 e 13, nós entendemos que já se cumpriu, são os eventos atmosféricos, são catástrofes que acontecem, são sinais visíveis, né? Então olha só, no capítulo 6, a partir do verso 12, assim: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina. Isso nós acreditamos que foi em 1700 e... deixa eu ver, 780, é isso? Não, 755. Oh meu Deus, estou ruim de cálculo aqui. Depois diz aqui, ó. O grande terremoto foi em 1755, depois 1780 o escurecimento do Sol e a Lua se tornando como sangue, né? Isso é histórico, você pode procurar. E a queda das estrelas, que é o verso 13, né? As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair seus figos verdes. Então são eventos que nós encontramos na história, uma sequência muito interessante: 1755, 1780, 1833. Claro que essas estrelas, até já falei aqui muitas vezes, né? Na perspectiva do profeta são estrelas, mas realmente nós conhecemos hoje, se uma estrela cair na Terra, ela destrói. Então o que o profeta viu foi uma queda de meteoros, né? Registrada em 1833. Você pode dar um Google aí e vai ter essas respostas aí para você, tá bom? Agora que interessante, no verso 14 nós temos o evento Volta de Jesus, porque diz assim, ó: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, e quem é que pode suster-se? Vocês estão percebendo aí? Que aqui, ó, deixa eu avançar aqui no slide. Do verso do capítulo 6 de Apocalipse 12 e 13 é um momento que ainda existe graça, é passado para nós, já aconteceu. Nós estamos num momento aí de pregação do Evangelho, ainda Jesus está trabalhando no santuário celestial, porém, todavia, entretanto, no sexto selo, na parte final do sexto selo, no verso 14 ao 17, nós temos a volta de Jesus. E claro, antes da volta de Jesus, nós temos o fechamento da porta da graça, que é algo que está um pouquinho à frente, não sei dizer quando vai ser, mas está próximo. Claro, antes da volta de Jesus, haverá o fechamento da porta da graça, tá certo? E quando fecha a porta da graça, de acordo com o Apocalipse, as pragas começam a cair, né? E olha que interessante, aqui tem um argumento muito interessante e importante para você que está assistindo aí, né? Se termina a intercessão de Jesus no céu, terminou a intercessão de Jesus no céu, aí começa a cair as pragas sobre a terra, as 7 pragas bem conhecidas, né? Que são juízos punitivos, né? Tem uma outra palavra que eu esqueci aqui. Enfim, essas pragas caem sobre os ímpios. Olha que interessante, Jesus não voltou ainda. Jesus está no céu, mas terminou a intercessão. E quando termina a intercessão, começa a cair as pragas sobre os ímpios. Então, peraí. Então, já existem os salvos e os perdidos? Sim. Então, se já existem os salvos e os perdidos antes da volta de Jesus, quer dizer, então, que houve um juízo pré-advento.
E esse assunto eu quero desenvolver num próximo vídeo com você, tá bom? Guarda no teu coração, mas vamos seguir aqui o nosso objetivo. Continuando, gente, nós vamos encontrar o capítulo 7, que é o capítulo 7 é o momento do selamento, o momento em que ainda existe graça, ainda existe pregação do evangelho, tá? O que mais? No capítulo 8:1 é um evento após a volta de Jesus. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui, agora eu não lembro qual vídeo específico que falei, que é o 7º selo, que é o momento do silêncio no céu, que é um período que eu consigo encaixar no milênio e um pouco antes ali da sentença do juízo final do capítulo 20, a partir do verso 11, tá? Então esse silêncio no céu é o momento de um milênio de silêncio na terra, onde apenas Satanás ficará nessa terra isolado, né, durante esse período. E os salvos estarão no céu reinando com Cristo durante 1000 anos. Alguns não acreditam desta maneira. Eu vejo que o milênio, os salvos estarão no céu e aqui a terra estará devastada, né? Os únicos sobreviventes com a volta de Jesus será Satanás e seus anjos, que só serão destruídos após o milênio, tá bom? Continuando aqui. Depois nós temos do capítulo 8 até o capítulo 11, verso 14, que ali é o momento que vai falar sobre as trombetas. Eu creio que as trombetas, elas são um paralelo, né? Posso dizer um paralelo com graça das pragas. Porque enquanto caem as pragas, ainda existe graça, mas quando caem as trombetas, né, quando tocam as trombetas, ainda existe graça, mas quando caem as pragas, ainda não existe graça, tá? É um paralelo que são bem parecidas, os juízos punitivos aí, né? Continuando, agora nós temos do capítulo 11, do 15 ao 19, que é o toque da 7ª trombeta, que é a volta de Jesus, né? Então, no capítulo 11, verso 15 ao 19, nós temos ali um momento da volta de Jesus. Alguns não colocariam o verso 19 como o momento da volta de Jesus, né? Eu coloquei aqui, mas a gente pode considerar, né? Alguns teólogos vão tirar o verso 19, que não faz parte da volta de Jesus. Mas enfim, a partir do verso 15 do capítulo 11, nós temos o momento do toque da 7ª trombeta, que é quando Jesus toma essa terra como seu reino, ok? Vamos avançar? Agora chegamos no capítulo 12 e 13, já falei muito aqui no canal sobre esses capítulos, mas ainda existe graça, ainda existe pregação do evangelho, tá? Então ainda existe pregação e graça. Continuando, agora chegamos no capítulo 14, né? Do verso 1 ao verso 5 é um salto, né? Depois de apresentar tantas tragédias no capítulo 12 e 13, o capítulo 14 começa dando um spoiler dos salvos na eternidade, né? No Monte Sião com Jesus, né? Ali representados pelo Cordeiro e os 144.000. Então ali nós temos uma cena pós-volta de Jesus, né? Muito bem, continuando. Depois nós temos o capítulo 14, do 6 ao 13, que especialmente é um momento de pregação. Eu fiz um vídeo aqui sobre a pregação do evangelho nos 22 capítulos. Eu aconselho você a assistir. Vou deixar no card aqui para você procurar e assistir, tá? Chama Missão, né? São os 22 capítulos do evangelho falando sobre pregação do evangelho. Muito interessante. Continuando. Chegamos agora no capítulo 14, do verso 14 ao 20. Ali fala sobre a ceifa e a vindima. Então ali são momentos sobre a volta de Jesus, quando Jesus vem para trazer o galardão. Ok? Muito bem, continuando. Agora encontramos o capítulo 15. O capítulo 15, ele também é um spoiler do que vai acontecer após a volta de Jesus. O capítulo 15, dos versos 1 e 4, é uma referência quando o povo de Israel saiu do Egito, passou pelo mar e o mar engoliu os inimigos, né? Então no capítulo 15 mostra eles, os santos vitoriosos no céu, louvando a Deus, né? Aí aparece interessante o mar mesclado de fogo, né? Que é uma referência a juízo, que como Deus matou os ímpios no passado através do fechamento do mar, a mesma coisa vai acontecer depois da volta de Jesus, né? Jesus vai exterminar os inimigos do povo de Deus e o povo então vai se alegrar e cantar como eles cantaram após a travessia, né? Capítulo 15, do 1 ao 4, nós temos um evento pós-volta de Jesus, ok? Continuando, estou indo rapidinho aqui para poder dar tempo de falar de tudo aqui para vocês, tá? Então chegamos agora
no capítulo 15, do verso 5 até o capítulo 16, ao verso 16. Aqui nós temos também o fechamento da porta da graça, né? No capítulo 6, lá no comecinho aqui que eu coloquei para vocês aqui, ó, aqui no comecinho, aqui eu estou sugerindo, porque no texto não fala que aqui acabou a graça, mas é algo lógico, porque quando aparece a volta de Jesus, então antes um pouquinho aconteceu o fechamento da porta da graça. Agora aqui no Apocalipse vai ampliar essa ideia, que é o momento que a intercessão ela termina, tá? Ela termina, a intercessão ela termina. Ixi, o meu laser aqui tá estranho aqui, eu não sei qual que é o correto. Então deixa eu pôr aqui, acho que é esse aqui, ó. Então aqui, ó, tô mostrando aqui, isso, achei isso mesmo. Então aqui no capítulo 6 eu estou sugerindo, né, como eu falei, e aqui é uma ampliação, é esse aqui, ó, aqui, tá? Capítulo 15. Aqui realmente nós vamos ver uma diferença que acontece no capítulo 8, quando inicia as trombetas. Quando inicia as trombetas, existe ali um momento que termina o momento do sacrifício e começa a intercessão, né? No capítulo 15, você vai ver que a fumaça ela toma conta de todo o santuário e ninguém pode entrar lá. Ninguém pode entrar. E logo em seguida é dado as taças para os anjos derramarem sobre a terra. Então é o momento que finaliza o ministério sacerdotal de Jesus no santuário celestial. E aí começam a cair as pragas. Mas ainda Jesus não voltou, porque Jesus volta só na 7ª praga. Tá bom? Então guarde isso aí no coração, que é muito importante. Já começa juízos punitivos a acontecer antes da volta de Jesus. Se começa a cair antes da volta de Jesus juízos punitivos, é porque já houve um juízo pré-advento, né? Olha como faz sentido o juízo investigativo e muitas pessoas não observam isso, né? Continuando. Próximo aqui. Então nós temos no capítulo 16... verso 17 ao 21, aí nós temos realmente aí a volta de Jesus, que é a 7ª praga. Interessante que existe um paralelo. Lembra que eu li para vocês o capítulo 6, que é o 6º selo. Quando a gente lê a 7ª praga, olha só o detalhe. Na 7ª praga, aqui ó, verso 17 ao 21. Diz o seguinte, ó, no capítulo 16, 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Olha aqui, ó, o tetelestai, o está consumado. Jesus falou isso na cruz, mas agora quando ele se levanta para vir para a terra, depois que caiu as pragas, ele também diz: está feito. Então, o argumento de dizer que quando Jesus fala está feito na cruz, acabou tudo? Não, não acabou tudo. Tem mais coisa para ser feito. Por isso Jesus fala de novo o está feito aqui, ó. Feito está, né? E sobreviveram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Interessante, no 6º selo fala de um grande terremoto. Mas aqui na 7ª praga haverá um terremoto pior, qual nunca houve. Entendeu? Olha o paralelo. Continuando. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíam as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas, olha o detalhe, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras, que pesava cerca de 1 talento, por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Lembra no 6º selo que as pessoas diz que o céu se recolheu como pergaminho, né? Aqui também tem a mesma cena, os montes fugiram, a terra sendo abalada, né? E diz que as pessoas pediram para que as rochas caiam sobre elas, no capítulo 6. Aqui também diz que as pedras cairão sobre as pessoas. Perceberam o paralelo que existe? Aqui na volta de Jesus, do capítulo 16, com a volta de Jesus, do capítulo 6. Olha que paralelo interessante. Mas não acabou. Continuando. Temos o capítulo 17 e 18, que é o momento em que a Babilônia é desmascarada, né? E também condenada por Deus. Tá bom? Muito bem.
E agora, capítulo 19 é a volta de Jesus, literalmente, Jesus volta. E depois nós temos os últimos capítulos, do capítulo 20 ao 22, que é após a volta de Jesus. Ok, gente? Perceberam essa visão aqui panorâmica dos acontecimentos? Então, em que momento acontece o fechamento da porta da graça? Podemos sugerir que já no capítulo 6, entre o verso 13 e 14, esse momentinho aqui, antes da volta de Jesus, haverá o fechamento da porta da graça. Não sei dizer em que momento que vai acontecer isso, né? A Bíblia não revela. E também no capítulo 15 e 16 ali, nós temos um momento em que Jesus é mostrado para João o encerramento do ministério de Jesus no santuário celestial. Beleza, gente? Deixa eu voltar minha tela aqui. Aqui, cadê? Aqui. Beleza? Olha eu aqui de novo. Muito bem, gente. Perceberam aí? Eu acredito que dessa maneira panorâmica você agora conseguiu compreender mais ou menos os eventos, né? Eu tenho um projeto de vida, quem sabe, sistematizar de forma visual os versos e os capítulos do Apocalipse, né? Quem sabe um dia Deus me dê as condições para fazer isso. Mas até lá, vamos tentando aqui com o PowerPoint ajudar vocês a compreender, tá certo? Se ficou alguma dúvida, se tem alguma contribuição, coloque aqui nos comentários, tá bom? Se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, curta aí, se inscreva, compartilhe para os seus amigos, tá certo? E lembre-se de assistir o nosso último vídeo, ouvir nosso podcast Minuto Profético, entrar no nosso Telegram, grupo do Telegram, e seguir a gente lá no @Cecilio7, tá? E também, se você quiser adquirir as nossas camisetas, aí ó, vai lá, tem o link aqui na descrição, você pode adquirir canecas, camiseta, boné, enfim, todas essas coisas. Gente, muito obrigado pela companhia, Deus abençoe vocês, né? E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!